amados irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor. Queremos, nesta manhã, dar início ao estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Convidamos os irmãos para, juntamente conosco, terem suas Bíblias abertas na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, onde nós iremos trabalhar o tema em estudo nesse trimestre, que é a carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Os irmãos poderão acompanhar conosco aí. Lição de número 4, do dia 26 de abril de 2020. O tema da lição é a iluminação espiritual do crente. Ou seja, em outras palavras, é a mente que Deus abre no coração de cada um de nós que o aceitamos como Salvador. Ele abre a nossa mente, ilumina a nossa mente para que haja em nós um entendimento espiritual daquilo que Ele tem para nos revelar, para nos falar. Nossas mentes são como a Bíblia diz, é tirada uma venda dos nossos olhos. A gente então tem clareza para enxergar as coisas que vêm de Deus. Como é o nosso hábito, a lição traz para nós um texto áureo, um texto central da lição, que se encontra em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Note que o versículo do texto áureo é um trecho de uma oração do apóstolo Paulo em favor da igreja de Éfeso, da igreja que estava constituída na cidade de Éfeso. E era o propósito, o desejo de Paulo naquele dia orar para que Deus desse um entendimento aberto àquelas pessoas. E em seguida nós vemos a verdade prática que nos ensina que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vocação significa inclinação para algo, significa chamado para algo, significa separado para realizar algo, uma tarefa. Isto é uma vocação, uma inclinação a determinada atividade ou princípio. E a leitura bíblica de classe referente ao estudo que nós vamos fazer, ela está no capítulo 1 de Efésios, versículo 15 a 23, que os irmãos poderão acompanhar nas suas Bíblias aí em casa. E o texto diz para nós assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio,
e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Maravilhosa esta palavra de Paulo. Uma profunda revelação da parte de Deus para aquela igreja em Éfeso e para nós hoje. Revelação do propósito de Deus, do chamado de Deus, daquilo que Deus quer para nós. E é isso que nesta manhã nós iremos estudar na lição da Escola Bíblica. Mas quero chamar a atenção dos irmãos para o texto que nós lemos, que ele está dividido em 3 segmentos. O versículo 15 e 16, Paulo agradece a Deus, Paulo exalta e louva ao Senhor, e ele então, em seu discurso, ele exalta a Deus pelo aquilo que Deus faz, para aquilo que Deus opera. Em seguida, ele começa, desde o versículo 17 até o versículo 19, ele começa uma oração de intercessão pela igreja de Éfeso. E nós encontramos dentro desta oração um momento em que ele pede a Deus que conceda àqueles irmãos uma mente aberta para entender as coisas de Deus. Ele pede a Deus que mostre àqueles irmãos que compreendam toda a riqueza que há no chamado que eles tiveram da parte de Deus, toda a riqueza que há disponibilizada por Deus para os santos e a grandeza do poder de Deus que opera em nós. Tudo isso Paulo orava e pedia a Deus que mostrasse aquela igreja. E no último segmento do texto que vamos estudar, Paulo então faz uma confissão e um momento de exaltação ao Senhor pela grandeza da sua misericórdia, do seu poder, pelo fato dele ter exaltado a Jesus acima de tudo e de todos e ter constituído Jesus Cristo como o único Senhor, aquele que é digno de receber o louvor e a adoração. E juntamente com Cristo, Deus nos exalta também, Deus nos concede a salvação, a libertação dos nossos pecados. Ao longo da lição, durante a semana, nós encontramos outras leituras que nos ajudam a compreender o assunto que nós vamos estudar nesta manhã. Na segunda-feira, a leitura de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, diz para nós assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você pode acompanhar essa leitura na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versos 14 e 15, que diz dessa forma: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. O que é isso que Paulo nos diz? Que para que nós compreendamos as coisas do Espírito de Deus, é preciso que nós tenhamos uma mente trabalhada por Deus, uma mente aberta, uma mente que compreenda as coisas de Deus. Como Jesus fez aos seus discípulos. Depois de ter ressuscitado e aparecido aos discípulos, ele lhes abriu o entendimento para que conhecessem e entendessem as Escrituras. E esta é uma ação do Espírito Santo em nossa vida. De maneira que se eu sou um homem natural, eu sou um homem carnal, um homem que vive da sua própria maneira, sem me submeter a Deus, claro que a minha mente não vai compreender as coisas de Deus, e para nós, se andarmos como homens naturais, as coisas de Deus vão nos parecer loucura. As coisas da fé parecem loucura para os que não creem, mas para os que creem, elas representam o poder de Deus que opera
ativamente. Por isso nós ouvimos tantas pessoas testemunharem das transformações que Deus faz nas suas vidas. Vemos tantas pessoas testemunharem das curas que recebem, dos milagres que recebem. Nós vemos na história e ainda hoje pessoas que deram as suas vidas pela fé no Senhor. Tudo isso é algo que vem pela fé, não está na capacidade natural do homem. Na terça-feira, a leitura também é em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, e ele diz para nós assim: porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Na época de Paulo não havia espelhos como os nossos, espelhos feitos de vidro. Na época de Paulo os espelhos eram feitos de metal, muito polido, mas que ainda assim não representava perfeitamente a imagem. Então, quando ele diz aqui para os leitores da sua época, facilmente entenderam que no reflexo do metal polido, a imagem não era ainda perfeita, a imagem ainda era obscura, porque agora, nesse momento da existência, nós vemos tudo ainda de uma maneira um pouco obscura. Mas quando Jesus vier, diz aqui, depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é incompleto, mas depois conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, nós estamos caminhando ainda com uma revelação de Deus limitada, dada a condição que nós estamos vivendo. Mas no momento em que o Senhor se manifestar para nos buscar, Deus nos dará um conhecimento completo de si, do seu reino e da sua glória. E eu oro a Deus e peço a Deus que eu e você tenhamos a graça de chegar a esse momento, mantendo firme a nossa fé até o dia que Jesus vier nos buscar. Não desanime, não entregue os pontos, permaneça firme, porque assim como Ele é, nós o conheceremos. O versículo que fala para nós na quarta-feira já é na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz que Deus nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Na obra que Deus faz conosco, Pedro está dizendo que Ele nos deu preciosas e ricas promessas, e através delas nós podemos participar da sua própria natureza, nós podemos participar de ser família de Deus, e com isso nós escaparmos, nos distanciarmos, abandonarmos as corrupções que há neste mundo. A leitura do versículo 56 e 57 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a leitura da quinta-feira, Paulo descrevendo a vitória sobre a morte, ele diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei que nenhum homem pode cumprir, e o pecado que em decorrência disso nos destrói, é vencido por Cristo, e por causa de Cristo, e em Cristo Deus nos dá vitória completa. Por isso, todo o centro do Evangelho, da palavra de Deus e da vida é em Cristo. Se nós estamos nele, somos abençoados. Se nós não o temos, nós já estamos condenados. Na sexta-feira, a leitura fala em 1 Tessalonicenses 4,14, que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Paulo está narrando a ressurreição. Há alguns de nós que estarão vivos quando Jesus voltar do céu para buscar o seu povo.
Como diz a Bíblia, que ele aparecerá e todo olho o verá. Alguns estarão vivos no arrebatamento, quando ele vier buscar sua igreja. E aqui nesse momento, nós estaremos aguardando e ele no céu nos chamará para estar com ele. O mundo não verá, ninguém o verá. Mas há aqueles que não chegaram nesse ponto e morreram antes. E para esses a Bíblia diz que Deus os ressuscitará para que estejam com ele em glória. E desta forma há uma esperança em Jesus, mesmo para os que já foram. Aqueles que creram terão vida eterna que o Senhor promete aos fiéis. Por último, Mateus 16, 18 diz, Jesus respondendo a Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele fala a Pedro, que em grego se cita Petro, uma pequena pedra. E ele diz, mas sobre ele mesmo, Jesus, esta pedra, ou Petra, que significa uma grande rocha, ele estabeleceria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não há força, não há poder, não há governo que possa superar o poder, a força e o governo de Cristo. E nós estamos nele, somos guardados pela sua mão. O ponto central da nossa lição, que está descrito na revista para aqueles irmãos que a tiverem, diz assim, que a herança de preciosas promessas, ou a herança de preciosas riquezas espirituais, conferidas aos eleitos, fazem parte da nossa vocação. Ou seja, nós que somos chamados pela fé em Jesus, temos de Deus a promessa de herança, a promessa de riquezas preciosas, a herança de riquezas preciosas. E isso deve estar na nossa mente. A lição destaca 3 coisas interessantes. A primeira delas, uma vez salvos pela fé, nós somos vocacionados para a santidade, para o serviço e para participar da vida de Cristo, da vida eterna. Nós, uma vez que somos chamados, uma vez que somos escolhidos por Deus por meio da fé, somos chamados para a santidade, para o serviço diante de Deus e para participar da vida que Ele tem para os que são seus. Segundo, aqueles que são salvos participarão das riquezas da glória divina. E essas riquezas incluem o perdão de todos os pecados. Inclui você ser adotado como filho de Deus. E inclui todas as bênçãos que Ele tem reservado para aqueles que creem. Conforme a sua palavra que diz que são coisas que o ouvido não ouviu, nem os olhos viram, nem sequer subiu à imaginação do homem. São as coisas que Deus preparou para os que o temem, para os que o amam. E estas coisas são para os salvos. E por fim, Deus promete a glorificação. Deus promete a vida eterna. Deus promete que seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. E estaremos diante dEle para sempre. A lição que nós vamos ainda dar continuidade, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro avalia exatamente a esperança da vocação que nós temos em Cristo e as riquezas da glória. A segunda parte fala sobre o excelente, ou a sobreexcelente, a enorme grandeza e força do poder divino. E o terceiro ponto fala de Cristo como nosso exemplo de exaltação. Então, o primeiro tópico fala exatamente disso, é o que nós vamos ver. A esperança da vocação. E essa imagem aí é o momento em que Jesus chama, vocaciona Pedro e João e os demais que estavam nos barcos para deixar tudo e segui-lo. E esses homens o fizeram, deixaram tudo, foram vocacionados, foram chamados
para serem participantes da riqueza da glória de Deus. E para isso é preciso que a gente tenha em mente o seguinte, que os salvos precisam ser iluminados, ou seja, ter a mente esclarecida para compreenderem quais são as esperanças da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança. Se a gente não tiver da parte de Deus a mente esclarecida, aberta, e não conseguirmos entender qual é a esperança que temos no chamado que Deus fez para nós, e nem se não conseguirmos entender as riquezas da glória, nós perdemos o foco, porque na nossa esperança, e na esperança daquilo que o Senhor tem reservado para nós, é que nós estamos vivendo a caminhada da fé até o dia que Ele vier nos buscar. Portanto, vamos falar um pouco sobre esta esperança da vocação e as riquezas da glória. O tópico da lição se divide em alguns itens, e o primeiro deles é a ação de graça e a intercessão que Paulo faz. Primeiro, pela vida daqueles que foram eleitos, ou seja, pelos Efésios e também por nós. Note o destaque no versículo 16 do capítulo 1. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Paulo agradecia a Deus pela vida dos Efésios. Paulo agradecia a Deus pela vida daqueles que servem a Cristo, porque é motivo de agradecermos a Deus, porque Ele abençoa, Ele salva aqueles que estão em Cristo. Então, é motivo de Paulo agradecer ao Senhor pelo benefício que é nós recebermos a salvação por meio da fé em Cristo. Em segundo lugar, Paulo agradece pelas bênçãos recebidas. Veja que ele continua, no versículo de número 3, ele diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E esta é uma palavra de entendimento espiritual, porque em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos. Note que a expressão fala todas as bênçãos, estão ao alcance daqueles que creem. Não são bênçãos parciais, não são bênçãos sob medida. Em Cristo nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais que Deus tem separado para aqueles que creem nele. Paulo agradece a Deus por isso, por esta condição de receber dele as bênçãos espirituais. E dentre essas bênçãos, ele destaca ao longo do capítulo 1, bênçãos como a própria eleição, de nós conseguirmos ser filhos de Deus pela fé. Ele fala da predestinação, que nós estudamos na lição passada, e ela mostra aquilo que Deus já tem preparado para aqueles que creem. A filiação, no versículo 5, que mostra como Deus nos muda de criaturas para filhos dele, com os direitos, as bênçãos e a herança que ele tem. E por último, ele nos dá o seu próprio Espírito, o dom do Espírito Santo, que vem habitar no coração daqueles que são eleitos. E isto tudo faz parte das bênçãos do Senhor para nós. E Paulo também, então, ora, além de agradecer, intercedendo para que aquela igreja consiga entender isso. Será que eu e você temos conseguido entender esta revelação e estas bênçãos que Deus tem para nós? Será que nós temos alcançado de Deus o conhecimento, o entendimento destas coisas? A Bíblia diz aqui na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17, Paulo ora ainda e diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, Paulo ora para que eu e você conheçamos o Senhor, conheçamos as suas promessas, conheçamos o que ele tem revelado e preparado para nós. É importante
que eu e você conheçamos ao Senhor, e nós vamos conhecê-lo se o buscarmos, pois a Bíblia diz que se nós o buscarmos, ele se deixará achar. E se nós o buscarmos, ele se revelará para nós, e nós vamos ter um entendimento, porque o seu Espírito que habita em nós nos revelará todas as coisas e nos ensinará a guardar o que ele tem ensinado em sua palavra. Portanto, nós precisamos de fato que Deus nos dê a sua sabedoria e o seu conhecimento, a sua revelação, para que nós o conheçamos perfeitamente. Em outro lugar, ainda no mesmo capítulo 1, no versículo a seguir, versículo 18, Paulo continua dizendo, em outras palavras, a mesma coisa. Ele diz: peço que Deus ilumine os olhos do coração de cada um de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação. Ou seja, ele ora para que Deus abra o entendimento, para que você veja qual é a esperança que você tem. Você está servindo a Deus por quê? Por que é que você está renunciando muitas vezes a coisas que você até julga boas? Deve ter um motivo, e o Senhor, através de Paulo, ele nos fala que nós devemos ter o coração aberto, iluminado, para entender qual é a esperança da minha vocação, e nós vamos tentar entender exatamente isso. Qual a esperança da nossa vocação? E nós devemos, primeiro, conhecer que privilégios existem nessa vocação. Vou citar alguns. Nós somos chamados por Deus desde a eternidade. Já havia em Deus um propósito para nós, para os que creem. Ele diz aqui em 2 Timóteo 1,9, que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não foi por causa das nossas obras, mas foi pela determinação da sua graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos. Em uma época que nós ainda nem tínhamos o tempo como conhecemos, Deus já havia determinado a salvação, na sua presciência, a salvação e a vida eterna a todo aquele que cresce em Jesus. Por isso, a vida não está nas nossas obras, a vida não está nos nossos atos, a vida está em Cristo e em nossa fé nele. É Ele que é o canal que dá acesso a quem quiser às bênçãos espirituais de Deus. O segredo, o cerne, a fonte, a essência, o centro é unicamente Jesus. Não há outro nome, como Pedro diz, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Portanto, nós somos chamados por Ele desde a eternidade. Segundo, nós somos chamados por Deus para a santidade e para o serviço. Quando Deus nos chamou para uma vida que o agrade. Ele nos capacitou a abandonarmos o pecado. Ele nos libertou do poder do pecado. Ele nos tirou da escravidão do pecado que nos amarrava e não deixava a gente viver como é o correto. Então, nos chamou para ser santos e irrepreensíveis diante dele, conforme Efésios 1,4. Terceiro lugar, fomos chamados para ter um futuro glorioso. Há quem pense que a vida encerra com a morte. Eu lhe afirmo, pela palavra de Deus e pela fé, que há uma vida depois que o homem morre. E ela pode ser eterna para a condenação ou eterna para a vida. Portanto, a diferença está em ter ou não ter a Cristo. Quem tem a Cristo tem a vida, mas aquele que não tem a Cristo nunca verá a vida, é o que diz a palavra de Deus. Portanto, quando Ele nos chamou para um futuro glorioso, como diz Efésios 5:27, Ele nos preparou como igreja para nos apresentar a si mesmo. O
propósito que Ele tem para nós é nos levar para Ele, para estarmos com Ele. Um outro versículo, como no versículo 18, diz que nós devemos, ou ele orava para que também os olhos daquela igreja fossem iluminados para conhecer a riqueza da glória, da herança dos santos. Que riqueza é essa? Primeiro, Deus tem nos dado perdão. Através de Cristo, os nossos pecados são perdoados. Sua história de pecado é apagada e Deus te dá o perdão. Em segundo, eu e você somos adotados por Ele como filhos, deixamos de ser só criaturas. Em terceiro lugar, Ele nos promete a vida eterna. Esta vida que é para sempre, não em sofrimento, mas diante da presença do Senhor. Por último, nós somos ou temos a herança do céu. Como diz 1 Coríntios 2,9, já até citei esse versículo, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se há algo grande, poderoso, bonito, glorioso que você possa alcançar com a sua imaginação, isso ainda não chega nem perto do que Deus tem preparado para nós. São coisas que nem o olho viu, nem os ouvidos ouviram, nem sequer a nossa imaginação consegue vislumbrar. A segunda parte da lição mostra ou fala da grandeza do poder de Deus. E a imagem mostra o momento em que esse poder opera, abrindo o mar para dar passagem ao povo de Israel. E nesse mesmo poder sobrenatural, desse poder que está acima de qualquer força natural, é nesse poder que Deus nos conduz para a vida. Veja, ainda no versículo 18 e 19 de Efésios, que ele ora para que Deus ilumine os olhos do coração, para que a gente conheça a esperança da nossa vocação, conheça as riquezas da glória que estão preparadas para nós. E aí ele menciona assim: e conheça qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, aqueles que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, sobre nós os que cremos, Deus exerce grandemente o seu poder. Jesus, ele foi exaltado por Deus a sentar-se à direita do Pai. E antes mesmo que ele morresse e ressuscitasse, ele já dizia isso. Como ele disse aqui: mas eu lhes digo, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. E esse termo aqui, Todo-Poderoso, em grego, chama-se dunamis, que significa um poder fora da medida, um poder supremo, um poder maior. E é nesse sentido que Jesus cita. Portanto, irmão, somente o maior de todos os poderes é capaz de transformar e salvar o ser humano. Somente o maior de todos os poderes. Conforme diz Efésios 1,19, ainda, segundo a eficácia da força do seu poder. Eficácia aqui significa um poder atuante, um poder que está em atividade. Força significa uma grande intensidade que Deus aplica para operar em nossa vida. E o poder é um poder que é próprio do Pai. É um poder inerente a Ele. Por isso, ainda Hebreus 1,3 diz assim: que Jesus, sendo o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra poderosa ou pela palavra do seu poder, como dizem algumas versões. Portanto, nós vemos a grandeza do poder do Senhor revelada em atuação em favor dos que são salvos pela fé, poder de transformar, poder de livrar, poder de santificar, poder de fazer caminhar até a chegada dos santos na glória. Por último, a lição comenta conosco que Jesus foi o exemplo, o modelo de exaltação, ou seja, daquilo que nós devemos esperar.
em Cristo. Então nós vimos aqui que ele foi o primeiro. Ele é chamado, conhecido como as primícias dos que dormem. Ele, Jesus, foi o primeiro de uma multidão de pessoas que serão semelhantes a ele. E a Bíblia diz que Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita dele nas regiões celestiais. Então o poder de Deus, o grande poder de Deus do qual falamos, agiu em Cristo e o exaltou, colocando Jesus sentado à sua direita no céu. E esse mesmo poder de Deus, que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará e nos dará herança com Cristo. Portanto, a nossa esperança não é nesta terra. Devemos e somos abençoados por Cristo aqui também. Mas a nossa maior esperança é aquilo que Deus tem preparado para nós com a vinda de Cristo, porque nós seremos ressuscitados e receberemos herança como Ele recebeu a herança. Por isso, o escritor, o Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: nossa pátria está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, irmãos, Deus tem preparado uma bênção de glorificação para nós. Por isso, assim como Deus fez Jesus se sentar nas regiões celestes, e o elevou e o colocou acima de todas as coisas, nós devemos também esperar em Deus, que Ele também nos fará vitoriosos como foi Jesus. Por isso a Bíblia diz em Efésios 2,6, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como diz ainda no capítulo 20, acima de todo principado, de toda potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só neste século, mas no vindouro. Jesus está acima de tudo e de todos, e a vitória que Ele tem, Ele nos dá, é a herança que nós temos nele. Por isso, para finalizar, quero dizer aos irmãos que a compreensão dessas dádivas, a dádiva da salvação que o Senhor tem para nós, demonstra todo o amor, tudo aquilo que Deus fez por nós. Portanto, que esta mensagem possa estar no seu coração. Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe sua semana. À noite estaremos aqui juntos para cultuar ao Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus esteja com todos os irmãos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos nós.